Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 166, intitulado por Emmanuel, Cura do Ódio. E Emmanuel já nos traz esse título como referência a um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Então, quando ele traz cura do ódio, quer dizer que nós temos ali uma doença, que é a doença do ódio. Já nos mostra a necessidade de nos curarmos dessa doença da alma. Então o título de Emmanuel já nos diz muito, porque por vezes achamos que não temos mais o ódio vivendo em nós, mas ele existe. E aí o trecho que ele nos traz então aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele vai nos dizer: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então, lembrando aqui, trazendo a questão das brasas de fogo, me remeteu muito à memória de estarmos ascendendo, nos acendendo. Quando nós auxiliamos, mesmo que os inimigos, deixando para trás o ódio, estamos acendendo em nós essa chama, esse amor, essa ligação com o alto. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa. Qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Então, quando o homem decide caminhar pelo serviço do bem, quando ele decide caminhar pelo serviço dos ensinamentos do Cristo, ele vai encontrar muitas dificuldades, vai encontrar fileiras e fileiras, não são alguns, são fileiras e fileiras cheias de adversário. Mas se estamos nós perseguindo no caminho do bem, o bem com certeza vai vencer as sombras, vai vencer as trevas. Nesse primeiro parágrafo, Emmanuel então vai nos dizer que o caminho não é fácil, que vamos ter muitas forças contrárias, mas se nós persistirmos, nós faremos a luz vencer as trevas. Como ele coloca, a luz vai assediando as trevas, até conseguir dominá-lo. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Então, ou por equívocos do passado, pelos erros do passado que nós cometemos, ou por algumas incompreensões existentes no presente, nós vamos encontrar vários inimigos que vão nos assediando mais forte a fim de nos derrubar, nos trazendo uma certa ameaça, ameaçando a nossa tranquilidade. Então buscamos o serviço do bem, buscamos caminhar no bem, mas encontramos essas forças contrárias que vão nos assediando, buscando nos derrubar. É isso que Emmanuel vai nos trazer. Contar com o inimigo desse jaz é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou à experiência viva do Evangelho. Então ele vai trazer que esses inimigos acham, esperam que estão atrapalhando o progresso do bem, mas pelo contrário, estão se machucando intimamente. Como ele coloca, não experimentou ainda, não afeiçoou ainda, não experimentou a vivência do Evangelho, mas é o Evangelho vivo. Então, por vezes, essas sombras que vão se aproximando do trabalhador, se aproximando do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, dos seus discípulos ainda infantis, aprendizes, eles fazem essa influência contrária ao bem, mas esquecem que tudo isso é porque ainda não experimentaram o Evangelho vivo. Porque se tivessem experimentado, já teriam se transformado. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. Então, quase sempre, o aprendiz do Cristo, o aprendiz que vai aprendendo o sentido do Evangelho, a experiência do Evangelho, mesmo quando se coloca numa situação de confronto,
ele aprende a tentar se reconciliar. Ele compreende que esse é o maior objetivo, a reconciliação. Reconcilia-te enquanto é tempo. Não é isso que nós aprendemos? Então, o aprendiz aprende desde cedo a lição do reconciliar. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. E aí, às vezes, o aprendiz tenta a reconciliação, mas não depende só dele. O outro lado também dificulta essa relação. Então, ele fica meio sem ter o que fazer, fica meio baldado ali, fica meio sem reação. Ele tentou fazer a parte dele, tentou se reconciliar, mas o adversário não quis. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele, despercebido. Então o coração, através dos sentimentos ali, eles vão se tornando impenetráveis. E aí Emmanuel coloca, e todas essas relações com o bem que nós tentamos trazer diante das reconciliações passam despercebidos. Nós não percebemos essa força superior tentando fazer reconciliarmos entre nós. Muito pelo contrário, se passa despercebido essa força de aproximação. Nós não percebemos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Então aqui ele vai trazer qual é a receita a fim de que nós possamos compreender os benefícios do alto através da reconciliação, através do outro. Qual é a receita que nós vamos ter aqui? Então Emmanuel nos traz uma receita, falando que o livro divino tem essa receita. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere pela oportunidade de manifestar o bem. Então ele vai trazer que se está difícil, a receita exata é não bajularmos o outro, que por vezes queremos bajular a fim de fazer o outro abaixar a guarda, amolecer o coração. Coloca que não. Nós devemos então nos afastar um pouquinho, aguardar o momento, aguardar o dia, aguardar a melhor oportunidade e realizar o bem. Então ele nos traz que a receita melhor é o bem. Não é o mal pelo mal, não é o olho por olho. Muito pelo contrário, é vencer o mal com o bem. É isso que Emmanuel vai nos trazer. É isso que Emmanuel vai relacionar a importância de praticarmos o bem, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações que pareçam impossíveis. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Então, quando nós esquecemos a ofensa do outro, enquanto estamos ofendidos, o Cristo corta os serviços a nós. Mas quando nós compreendemos, quando nós deixamos para trás a ofensa, quando nós perdoamos, o serviço do Cristo é reatado. Mas não é porque o Cristo nos fornece, é porque nós voltamos a conseguir acessar o serviço. Então, quando nós perdoamos, o serviço ao Cristo é reatado. Nós reatamos a nossa posição. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia. Demora para o ofensor entender, compreender, enxergar a situação. Nós perdoamos, mas o ofensor às vezes não percebeu. E em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagens ao círculo pessoal. E aí o ofensor só vai compreender o perdão, só vai compreender os benefícios do Evangelho, da palavra viva, quando ele vai ter alguma vantagem ali, quando ele compreende ter vantagem no círculo pessoal. Bom, se eu vou ter algo para ter de vantagem, então eu vou perdoar. Já que eu vou ter isso em troca, eu vou esquecer. Já que eu consigo trazer a vantagem para o círculo pessoal, para os meus interesses, eu perdoo. É uma troca. Buscamos constantemente essa troca sem perceber. Um discípulo sincero do Cristo
liberta-se facilmente dos laços inferiores. Então, o discípulo sincero vai identificando os laços, as amarras inferiores pela vida e vai aprendendo a identificar e sair desses laços, sair dessas amarras inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Mas aquele que é contra a reconciliação, contra o bem, pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Nós achamos que porque nós perdoamos, o outro precisa perdoar. Mas Emmanuel vai nos trazer que não, que às vezes leva mais tempo, porque o coração vai petrificando, vai endurecendo. Isso que Emmanuel nos traz. Então, como é importante olharmos os sentimentos, as sensações, a capacidade que cada um tem. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a tua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. E aí ele vai trazer como é importante a oportunidade de fazer o bem, trazer essa chama, trazer essa luz para dentro de nós, trazermos essa luz acima da nossa cabeça, como ele coloca. E somente assim nós conseguiremos então nos livrar dessas expressões inferiores, porque não percebemos. O dia a dia vai nos colocando em situações e quando nós percebemos, já nos equivocamos, já ofendemos, não perdoamos, criticamos. Mas quando nós buscamos vencer pelo bem, praticar o bem, essa chama, essa ligação com o alto é renovada. E nós mais uma vez retomamos então o serviço ao Cristo. Muito obrigado.